Vocês lembram do caso da escola de Camboriú que foi alvo de um incêndio criminoso? Pois é, já faz 5 meses, já se passaram aí e nada mudou por lá. Nem mesmo os autores do crime foram identificados. Um verdadeiro descaso na educação, né? Os alunos e os professores precisam se adaptar à falta de estrutura e improvisar ali para conseguir estudar e dar aula. Veja na reportagem. O vandalismo aconteceu em março desse ano. Criminosos atearam fogo na escola de ensino básico Professor Mário Garcia, em Camboriú. As chamas se alastraram e o fogo atingiu uma sala de aula e a biblioteca, além de danificar a parte elétrica e muitos materiais escolares. 5 meses se passaram e a estrutura segue sem reformas. A estrutura da biblioteca continua assim, completamente destelhada. Aqui a gente vê, por exemplo, a estrutura do forro de plástico completamente distorcido. Os livros precisaram ser retirados, porque se chover, por exemplo, todo esse espaço fica alagado. O que sobrou dos livros da biblioteca foram transferidos para outra sala atingida pelo fogo. Tudo improvisado, já que não tem estrutura suficiente para ser uma sala de estudos. Nem luz tem. Olha só como ficaram os poucos livros recuperados. Difícil para os alunos conseguirem fazer pesquisas e estudar. Tem livro que nem dá para ver direito. Os alunos a gente fica em dupla. Às vezes a gente fica até em 4, porque na aula de geografia a professora não tem muito livro e a gente tem que ficar junto, porque não deu para salvar muito. O Vilmar é aluno do 7º ano e também está tendo dificuldades para estudar. A gente está se sentindo como se a gente não tivesse importância para o governo, né? Por causa que até agora não vieram arrumar o nosso estudo, continua a mesma coisa desde que teve o incêndio. Até agora não teve nenhum resultado, vieram várias pessoas, não resolveram nada. Algumas salas de aula permanecem sem energia devido ao curto-circuito causado pelo incêndio. E o que era a sala dos professores, hoje virou uma sala de aula para abrigar os alunos que perderam o local de estudos. Segundo a Secretaria Regional de Educação, o processo licitatório já foi feito, mas os professores e alunos ainda aguardam uma data para o início das obras de recuperação da escola. Em função das promessas, a gente ainda não recorreu ao Ministério Público. Eu até tive lá, mas aí pediram, a escola pediu um prazinho. Aí a gente teve férias, voltou, a situação continua a mesma. Até hoje, não se sabe quem cometeu o crime na escola. Não se tem notícia. Não se sabe quem foi, nem se aconteceu alguma coisa, não se sabe nada. A polícia não nos dá devolução nenhuma, né? E mesmo com dificuldades, a escola segue com um cronograma normal de aulas e com a esperança de que em breve possa ter uma estrutura digna de uma educação de qualidade e um futuro melhor para os estudantes, como eles merecem. Pois é, né? O que a professora disse ali, infelizmente, é uma realidade constante para o brasileiro, né? Promessa, promessa e nada acontece. Então, não recorreram ainda ao Ministério Público justamente por esperarem que em algum momento essas promessas sejam cumpridas, né? Só que nesse meio tempo, a coisa vai acontecendo, o ano letivo vai transcorrendo e o pessoal sem a menor estrutura para poder estudar. Olha, agora eu me pergunto uma coisa, né? Até ouvindo, inclusive, o Vilmar, aquele aluno ali do 7º ano, falando com uma eloquência, já tendo uma percepção tão apurada, né? De que vem gente, vai gente e nada acontece, nada muda, a gente se pergunta, né? Será que se acontecesse um atentado, uma situação como essa, criminosa, na sala onde trabalham aí os nossos governantes, será que ia estar ainda sem solução e ainda sem a estrutura elétrica, sem o teto colocado no lugar, sem os materiais, como no caso aí os livros já repostos, sem um local para que as crianças pudessem ir à biblioteca? Será que isso de fato ia acontecer? Ia ter toda essa morosidade se fosse num espaço público onde os governantes são abrigados? Porque, olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque esse descaso não pode ser assim uma coisa total, né? Não, é de fato voltado para aqueles que parece que não têm voz. Né? Mas para isso a gente mostra aqui e traz mais uma vez à tona esse caso que infelizmente continua assim parado, né? Mas aqui fica então uma sugestão, né? Se as coisas não mudarem aí no próximo mês,
de fato, procurar o Ministério Público e ver o que pode ser feito pela escola, porque sem escola, sem educação, realmente, aí mesmo é que as coisas não vão melhorar, viu? Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou que recebeu no início de agosto a solicitação para designar o fiscal para acompanhar as obras na Escola Básica Professor Mário Garcia, em Camboriú. A portaria com o nome do responsável será publicada aí nos próximos dias, mas demora, tá? Tá demorando muito. Agosto é muito tempo, já faz muito tempo que eles estão lá convivendo com esse descaso, com essa falta de estrutura e também falta de interesse em descobrir quem foi que fez essa barbaridade lá na escola.